foi a nossa última aula sobre função do primeiro grau. Hoje nós falaremos sobre estudo do sinal, paralelismo e perpendicularismo da função do primeiro grau. Mas antes disso, vamos relembrar o que nós já vimos até o momento sobre função do primeiro grau. Nós começamos a ver a notação da função, vimos que a função é composta por coeficiente e variável, verificamos que esses coeficientes eles são subdivididos. Coeficiente, o que está colado com o x é o coeficiente angular e o que está sozinho sem a variável é o coeficiente linear. Lembrando que quando eu falo de coeficiente eu falo de número, quando eu falo de variável eu falo de letra. Então, o domínio é a imagem da função do primeiro grau conjunto dos reais, e aí começamos a ver alguns tópicos. O primeiro tópico foi a raiz da função, onde a gente pega a função igual a zero, tornando a função do primeiro grau uma equação do segundo grau, daí encontrando o valor de x e determinando a raiz dessa função. Depois disso, verificamos os coeficientes. Então, o coeficiente angular, ele determina se a minha função ela é crescente ou decrescente. O coeficiente linear determina onde o gráfico vai tocar no eixo y. Verificamos também dois tipos de funções do primeiro grau especificamente, que era a função constante, quando o meu a, coeficiente angular, igual a zero e o linear diferente de zero, e a função identidade, quando o coeficiente angular, o a, igual a 1, e o coeficiente linear, o b, igual a zero. Depois disso, verificamos a construção de uma função. Vimos isso quando ele dava duas coordenadas, e aí para a gente calcular o coeficiente angular, a gente usava a fórmula. A fórmula era como? Era a igual a ΔY sobre o ΔX. Verificamos a construção quando ele dava duas funções no ponto, e aí essas duas funções no ponto se transformavam em um sistema linear. E vimos um terceiro tipo, que é quando ele dava um problema, e a partir desse problema nós fazíamos a construção da função do primeiro grau. Então nós estudamos até o momento todos esses tópicos que foi dito. Então agora nós iremos partir para verificar o estudo do sinal, o paralelismo e o perpendicularismo. Beleza? Então vamos entender aqui o estudo do sinal primeiro. Diz aí, estudar o sinal de uma função é simplesmente estudar as seguintes condições. Essas três condições que está aí. Só que o que é que eu faço? Essa condição do meio, que é f de x igual a zero, a gente já faz isso. A gente já conhece isso como a raiz da função. O estudo funcional mesmo significa o quê? Vamos entender isso daqui no gráfico. Então, quando eu olho para o eixo y, essa parte de cima do eixo y é a parte positiva. Essa parte de baixo do eixo y é onde é a parte negativa. Então, olhando para o eixo y e tendo como base o eixo x, verificamos que quando está acima da reta x, o valor de y é positivo. Abaixo da reta x, o valor de y é negativo. Lembrando que f de x e y é a mesma coisa. Então, quando ele pede para analisar lá f de x ser menor do que zero, f de x ser igual a zero e f de x ser maior do que zero, ele está pedindo para você verificar o y. Então, você olha para o gráfico, vou olhar para o gráfico. Essa parte do gráfico, ela está acima do eixo x. Se ela está acima do eixo x, significa então que ela é positiva, essa parte do gráfico. Se ela está abaixo do eixo x, essa parte de baixo está abaixo do eixo x, então significa que nessa parte de baixo, o meu gráfico, a minha função, ela é negativa. Então repare, os valores aqui, vão tocar sempre no ponto negativo em y, e nessa parte de cima vai sempre tocar nos pontos positivos de y. Então o estudo do sinal, propriamente dito, ele é feito fazendo análise do gráfico. E aí nós verificamos que são 4 tipos de gráfico, mas a análise é feita da mesma forma, em cima do gráfico. Mas aí eu vou precisar construir esse gráfico toda vez que for fazer o estudo do sinal? Teoricamente sim. Mas existe um artifício, um macete para a gente fazer esse estudo do sinal. Como? Fazendo justamente isso daqui.
Então, o que é que eu preciso? Eu preciso encontrar a raiz da função, é a primeira coisa que eu faço. Depois de encontrado a raiz da função, vamos analisar o sinal. O sinal. Então, do lado direito fica o mesmo sinal de A. Quem é A? O meu coeficiente angular. Lembrando que aqui a gente está trabalhando a função com o modelo de f de x igual a x mais b. Então, esse A é o meu coeficiente angular. Então, verifica o coeficiente angular. Se ele for positivo, significa que aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. Lado direito, mesmo sinal de A. Lado esquerdo, sinal oposto de A. Beleza? Como é isso, rapaz? Eu não estou entendendo. Vamos entender aqui agora no exemplo. Então, ele diz que a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a raiz da função. Então, eu vou pegar aqui na letra A e determinar a raiz da função. Passo o 4 para o outro lado, o 2 está multiplicando, passa dividindo, encontrei o valor de x. Ele diz que eu vou usar esse artifício que está aqui, ó. Então, eu faço como? Eu pego, traço uma reta, no centro dessa reta coloco a raiz da função, que é x igual a 2. E aí vou verificar quem é meu coeficiente angular aqui. Meu coeficiente angular é igual a 2. 2 é o quê? Positivo. Então significa o quê? Do lado esquerdo vai ser o sinal oposto de A. Então se A aqui, o coeficiente angular é positivo, então do lado esquerdo vai ficar com o sinal de menos. Do lado direito vai ficar o mesmo sinal de A. Então se A é positivo, do lado direito vai ficar mais. O que é isso aí, Weber? Quer dizer que então, que mais, menos, ó, esse sinal de mais e menos não significa que os valores de x do lado direito é positivo, do lado esquerdo é negativo, porque a gente vai ver que em algum momento isso vai inverter. Não significa isso. A gente está fazendo aqui um artifício para poder fazer o estudo do sinal sem a necessidade da construção do gráfico. Beleza? Então, esse sinal aí tem a ver com relação ao eixo y. Beleza? Então, ele pede para analisar esses 3 pontos. O ponto do meio é a raiz da função. Nós já sabemos que é x maior ou x igual a 2. Ele está querendo saber f de x menor do que 0. Ser menor do que 0 é ser o quê? Um número negativo. E aí eu verifico no sinal. Onde é que está um sinal negativo? Do lado esquerdo ou direito da raiz? Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, considerando a reta real, do lado esquerdo do 2, os números são menores ou maiores do que 2. Do lado esquerdo vão ficar os números menores do que 2. Do lado direito vão ficar os números maiores do que 2. Então, como o sinal negativo está do lado esquerdo, que é onde são os números menores do que 2, então significa que a função será menor do que 2 quando o valor de x for menor. A função vai ser menor do que 0, desculpa, quando o valor de x for menor do que 2. A função de x vai ser igual a 0 quando o valor de x for igual a 2, que essa é a raiz da função. E vai ser maior, onde é que está o sinal de mais? Do lado direito da raiz, lado direito são os números maiores do que 2. É essa análise que nós iremos fazer em todas as letras. Vamos para a letra B. A mesma análise, passo o 6 para o outro lado, o 2 que está multiplicando passa dividindo, fico com x igual a 3. Traça a reta, no meio coloca a raiz. Verifico, o meu coeficiente angular aqui novamente é o mesmo 2, positivo. Então do lado esquerdo fica um sinal oposto. Se aqui está positivo, vai vir negativo. Do lado direito vai ser o sinal, mesmo sinal. Se está positivo, vai ficar positivo. Então vamos fazer a mesma análise. Onde é que está o sinal negativo? Ser menor é ser negativo. Onde é que está o sinal negativo? Do lado esquerdo do 3. Lado esquerdo são os números menores do que 3, ou seja, x menor do que 3. F de x igual a 0 é a raiz da função x igual a 3. Maior é onde está positivo. O positivo está do lado direito do 3, ou seja, onde os números são maiores do que 3. Beleza? Na última letra, a mesma coisa. Determina a raiz da função, passa para o outro lado, troca o sinal, multiplica por menos 1 porque a variável está negativa. Fico com 6x igual a 24. Vou ficar com 24 dividido por 6, x igual a 4. Passa a reta no meio. Então, meu coeficiente angular aqui, o valor de A, é igual a menos 6.
Então, do lado esquerdo fica o sinal oposto. Então, se tá o sinal aí negativo, então significa que o lado esquerdo agora vai ser positivo e do lado direito negativo. Ah, Welber, então os números negativos estão no lado direito do 4? Não, lembrando que esse sinal tem a ver com o eixo Y e não com o X, beleza? Então aqui o que é que significa? Vamos analisar os 3 pontos novamente. F de x menor do que zero. Lembrando, menor do que zero é ser negativo. Onde é que está o sinal negativo? Do lado direito do 4. O lado direito do 4 está os números o quê? Maiores do que 4. Então isso daqui vai ser x maior do que 4. F de x igual a zero é quando x é igual a 4. F de x maior do que zero é onde está o sinal positivo. O sinal positivo está onde? Está do lado esquerdo. O lado esquerdo são os números menores do que 4. Então, essa é a análise que nós fazemos para fazer o estudo do sinal de uma função, utilizando esse artifício aí, ao invés de ter que fazer essa análise graficamente. Beleza? Vamos agora verificar o paralelismo e o perpendicularismo. O que é que significa isso? Duas retas serem paralelas é quando elas não se cruzam. Então, quando elas estão no mesmo sentido e não há interceptação entre elas. Ou seja, essas retas elas se encontram paralelas. Perpendiculares é quando eu formo um ângulo de 90 graus. Então, quando eu formo esse ângulo de 90 graus, eu digo que as retas elas são perpendiculares. E como é que eu faço essa análise? A gente vai fazer essa análise através dos coeficientes angular. Se o coeficiente angular de uma reta, de uma função, for igual a outra, significa que essas funções, as retas que representam o gráfico dessas funções, elas são paralelas. Se o coeficiente de uma função for o oposto e inverso da outra, as retas são perpendiculares. Lembrando que oposto e inverso são coisas distintas. Então, por exemplo, o oposto de 2 é o menos 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Quando eu falo o oposto e inverso de 2, oposto troca o sinal, inverso a gente inverte. Então, esse número é oposto e inverso de 2. Então, isso é o que ele quer saber aqui. Então, a gente sabe que para eu determinar paralelismo e perpendicularismo entre duas funções, eu preciso verificar, determinar o seu coeficiente angular. Então, vamos lá verificar nas questões. Na reta R, o valor de y ele já está isolado. Lembrando que para encontrar o coeficiente angular, eu tenho que deixar a minha equação no formato que foi definido aqui inicialmente. Y igual a x mais b. Então, preciso deixar nesse formato. A reta R já está nesse formato. Então, aqui eu já sei que o meu coeficiente angular é igual a 1. A reta S, a função S, não. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o valor de y. Então, tudo que não tem y, eu passo para o outro lado da igualdade. Então, passei o 3x para o outro lado, estava com sinal de mais, foi menos. Vou passar o menos 2 para o outro lado, tá negativo, vai positivo. O que é que eu faço agora? Esse k está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Divide isso em duas frações, menos 3x sobre k, mais 2 sobre k. E aí eu verifico quem é o coeficiente angular aqui. O coeficiente angular é justamente menos 3 sobre k. E eu sei que para essas duas retas paralelas serem paralelas, esses dois coeficientes aí, o AR, o coeficiente da reta R e o coeficiente da reta S, eles precisam ser iguais. Então eu venho aqui e igualo 1 igual a menos 3 sobre k. Esse k que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, eu fico com 1 vezes k igual a menos 3. 1 vezes k dá k, então encontrei o valor de k igual a menos 3. Ou seja, para essas duas retas serem iguais, o valor de k tem que ser menos 3. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Então, ele deu 3 retas agora, ele quer saber a relação dessas retas. Então, nenhuma delas o valor de x está isolado, então eu tenho que isolar o valor de x. Então, eu vou passar tudo que não tem y para o outro lado. E aí, agora eu tenho um artifício. Eu multiplico isso por menos 1, ou eu posso pegar esse menos 4 e passar para o outro lado dividindo, levar tanto o número quanto o sinal. Então, levei tanto o menos 4, ou tanto 4 quanto o sinal dele, passei para o outro lado dividindo. E aí, agora eu separo
fica menos 2x sobre menos 4 e menos 5 quartos. Então, o meu coeficiente angular vai ser o quê? Vai ser o menos 2 quartos. Simplifico isso daí por 2. Vou ficar e faço o jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, o coeficiente angular aqui da reta R é 1 sobre 2. Vou para a reta S. Isolar o valor de y. Tudo que não tem y passa para o outro lado. Passou para o outro lado, troco o sinal. O 2 que está multiplicando, passo dividindo. Então, daqui eu já tiro o meu coeficiente angular, que vai ser AS igual a meio. Aqui eu já tiro que a reta R e S, elas são paralelas. Aqui ele já está dizendo que R e S são perpendiculares, então não pode ser essa reta. Aqui ele diz que R e S são perpendiculares, também não pode ser essa. Aqui também ele diz que R e S são perpendiculares, também não pode ser essa. Então, ou é A ou é C. E aí vamos lá verificar a reta T. Passa tudo que não tem Y para o outro lado, troca de sinal. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então aqui eu tenho que o meu coeficiente angular vai ser quanto? Menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 vai dar quanto? 4 dividido por 2 vai dar 2 e vai ficar com menos 2. E menos 2 é o quê? É o oposto e o inverso de meio. Ou seja, R e S são paralelas, ST é perpendicular. Resposta letra C. Então, assim que a gente faz a análise, através dos coeficientes angulares. Beleza? E aí agora vamos praticar um pouco, vamos verificar um pouco de exercício. Então, aqui vamos construir uma função através do problema. Ele diz: uma empresa tem diversos funcionários, um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia. Chamando X a quantidade de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa semanalmente está gastando. Então ele quer que a gente, a partir desse problema, escreva uma função que representa. E aí, vamos lá verificar a resposta. X é a quantidade total de funcionários. Y é a quantia gasta pela empresa por semana. Ele diz que ele tem um gerente que ganha R$1.000 por semana e os outros funcionários ganham R$80 a cada 2 dias. Ou seja, ele trabalha 2 dias na semana para ganhar R$80 cada dia. Então, na semana, ele vai ter um valor de R$160. O que ele diz no problema é que ele trabalha, que cada funcionário desse diarista trabalha 2 vezes por semana. Então, na semana, ele ganha R$160. Então, ele quer uma expressão que represente essa relação descrita no problema. Então, qual vai ser essa relação? Vai ser os R$160, que vai ser R$160 vezes a quantidade de funcionários que a gente vai ter, já que esse valor de 160 vai ser para cada funcionário cada diarista que eu contratar. Então, vai ser 160 vezes a quantidade total de funcionários, que é X. Isso daqui eu vou somar. Somar com o quê? E aí, nessa situação, o problema, repare, que ele está dizendo que esse 160 aí refere-se ao valor recebido pelos diaristas, logo não incluiu o gerente. Só que no momento em que eu contrato, que eu tenho uma empresa e eu contrato só o gerente, eu tenho só o gerente como funcionário, esse X que está aí, ele já vai ser 1, porque eu já tenho um funcionário. E esse funcionário é só o funcionário, só meu gerente. E esse gerente, ele tem R$1.000 de salário por semana. Só que quando eu coloco esse X aqui igual a 1, que é o meu gerente, eu já tenho um valor aqui de R$160. Para chegar a esses 1.000, que é o que o gerente ganha, falta quanto? Falta justamente os 840, que é 1.000 menos 160. Então, a resposta certa é letra D. Okay? Aqui eu tenho que considerar, a equação tem que considerar o gerente como funcionário, porque o gerente é funcionário. No momento em que ele diz que é o total de funcionários, os funcionários são os gerentes e os diaristas. Então, eu tenho que considerar também o meu gerente como um funcionário. Resposta letra D. Vamos mais um exemplo. Aqui ele diz aí: deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas
e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo, ele quer saber o custo de fazer isso daqui, de enviar essas cartas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar 100 gramas, qual é o custo que eu tenho? 100 gramas eu tenho um custo de R$ 1,70. Então são duas cartas, vou ficar duas vezes R$ 1,70, que vai dar R$ 3,40. De 200 gramas, são 3 cartas, vai ser 2 vezes R$ 2,65. Então eu fico com 3 vezes R$ 2,65, R$ 7,95. Uma carta de 350 vai ser 1 vezes o valor de R$ 4,00, que vai dar igual a 4. Somando isso tudo, vou ficar com o valor de R$ 15,35, resposta letra D. Vamos para mais uma questão. E aí ele diz aqui, é uma expressão, né? Ele diz aí que ele tem um anúncio, e nesse anúncio tem um salário ali, ó, R$ 300 fixos, mais comissão de 50 centavos por metro quadrado vendido. Ele diz, na seleção para vagas desse anúncio, feitas por telefone ou correio eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. Deveria calcular seu salário no primeiro mês se vendesse 500 metros de tecido com largura de 1,40 m, e no segundo mês se vendessem o dobro. Bem-sucedidos os jovens que responderem. Então, meu salário é esse. Então, preciso saber quantos metros eu vendi, quantos metros quadrados foi vendido. Ele disse que vendeu 500 metros de tecido com largura de 1,40 m. Lembrando que para eu calcular os metros quadrados, eu faço o quê? Comprimento vezes largura. O comprimento é 500, a largura 1,40. Faz essa multiplicação, eu tenho 700 metros quadrados. Então, meu salário fixo vai ser o quê? Os R$ 300 mais 50 centavos por metro quadrado. O metro quadrado é 700. Então, vai ser 50 centavos vezes os 700. Você multiplicar 0,5 por qualquer número é a mesma coisa que você pegar esse número e dividir por 2. Então, 0,50 vezes 700 vai dar 350. 350 mais 300 vai dar 650. Aí ele diz na pergunta que o segundo mês ele vendeu o dobro. E aí algumas pessoas poderiam ser induzidas e querer duplicar esse salário de 650 para 1.300. Inclusive, uma das alternativas na questão tem esse valor de 1.300. Mas não é o salário que vai dobrar. O que vai dobrar é a vendagem. Ele disse que vendeu o dobro. Então, o primeiro mês eu vendi 700. O dobro de 700 é multipliquei 700 por 2. Então, 700 vezes 2 vai dar 1.400. E aí faço o mesmo procedimento. O salário vai ser 300 mais 50 centavos vezes 1.400. Lembrando, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. 1.400 dividido por 2 vai dar 700. 300 mais 700 vai dar igual a 1.000. Resposta letra C. Beleza? Então aqui nós encerramos a nossa função do primeiro grau. Então verificamos todos os tópicos, fizemos alguns exercícios e aí vale ressaltar que esses exercícios que nós fizemos são exercícios do Enem. Então valeu pessoal, até uma próxima aula.